Continuem enchendo os nossos corações. Eu convido os irmãos a ficarem de pé e vamos mais uma vez nessa manhã orar juntos, clamando a direção do nosso Senhor, clamando que Ele nos guie como igreja em nome de Jesus. Vem, dirige a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça e renova teu vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Por favor, presbítero Milton, vem aqui à frente, meu irmão. Eu convido para nos dirigir a Deus numa oração de louvor, oração de engrandecimento, de adoração ao Deus das nossas vidas. A Ele que nos guia e sempre nos guia em triunfo. Louvado seja o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, nós queremos nesse momento, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida que Tu nos dás, Senhor. Por poder contar aqui na Tua casa com a presença dos irmãos que estão aqui para Te adorar em espírito e em verdade. Queremos, Pai, Te agradecer pela paz que temos aqui no nosso meio, no nosso país, e pedir, Senhor, a Tua bênção também para o culto de hoje, para o pregador. Pedimos, Senhor, por todas as famílias que aqui estão representadas. E para o nosso país, que está em festa, Senhor. Que tudo transcorra bem e que tudo seja para a Tua honra e glória, Senhor. Guarda-nos e livra-nos do mal. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, abra sua Bíblia, por favor, comigo, no livro dos Salmos, no Salmo número 95. Salmo 95. A leitura a partir do verso 1. Diz assim na palavra de Deus: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Juntos o verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aleluia. Vamos fazer isso. Também entoando agora um hino Glória à Trindade. É o número 7 no Novo Cântico. Aí no boletim é o primeiro. A Ti, meu Criador dos altos céus, Senhor, eu quero honrar. Aceita a adoração que a voz e o coração te vem, bondoso Pai, aqui prestar. A Ti, Emanuel,
por teu amor fiel rendo eu louvor. Do céu trouxeste a luz, por mim sofreste a cruz. Bendito sejas, pois, meu Redentor. A ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei com teu poder sem par. Ó, vem me iluminar, e assim ao teu fogo eu brilharei. Amém. Esse não é um hino tão conhecido da maioria dos irmãos, mas nós vamos repeti-lo algumas vezes para que os irmãos também aprendam e possamos louvar ao Senhor com essa letra tão bonita. Antes dos irmãos assentarem, eu quero dar a vocês a oportunidade de cumprimentar quem está aí perto, dar um aperto de mão, quem sabe um abraço, dizer: Jesus abençoe você, meu irmão. Tá na escala lá. Que eu tô lá no Bom Dia hoje à noite. Faz boletim? Não vai lá hoje? Não é hoje? A igreja pode sentar-se. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo em Hebreus, capítulo 12, dos versos 14 a 17. Bênção a gente matar a saudade, né? Se cumprimentar, se abraçar, é bênção. Abra comigo, meu querido, a Bíblia. Hebreus, capítulo 12, dos versos 14 até o 17. Diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Passagem da palavra de Deus que nos remete a uma vida de santificação e comunhão. Então nós temos essa oportunidade agora de, em oração silenciosa, nós buscarmos a Deus, pedindo perdão pelos pecados e procurando em Deus respostas de como santificar os nossos relacionamentos também, que sejam produtivos do ponto de vista espiritual, promovendo edificação, consolidação de valores bíblicos, crescimento da nossa igreja. Então ore, meu querido, aí alguns instantes de oração silenciosa para você dedicar-se cada vez mais a Deus. Te louvamos, Pai, te agradecemos pela Tua palavra, porque nela encontramos conselhos e tudo aquilo que nós precisamos, Pai, para aprender a Te agradar, para aprender, Deus, a como Te honrar, Deus, glorificar o Teu nome com atitudes, Pai, no nosso dia a dia. E que essa palavra, ela simplesmente se estabeleça nas nossas vidas, como um marco de mudança, de transformação, Deus, de caráter, de temperamento, de relacionamentos, de maneira geral na nossa vida. Que o Senhor santifique, Pai, os nossos relacionamentos,
nos ensinando a cada dia o que nós devemos conversar, como nós devemos proceder, como nós devemos aconselhar aqueles que estão perto de nós. Nos ensina, Pai, esse caminho de humildade, de aprendizado eterno, porque nós carecemos da Tua graça, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos, mas pela Tua graça, Pai, nós conseguimos. E é essa graça, Pai, que nós glorificamos essa manhã, porque a Tua palavra fala que onde havia o pecado, superabundou a graça, e nós confiamos nessa graça, nessa misericórdia que vem, nos resgata, nos justifica, regenera o nascido de novo, Pai. Que o Senhor a cada dia nos mostre, Pai, esse caminho de santificação, esse caminho de bênção, Pai, de plenitude no Teu Espírito, Deus, de vida próxima contigo, Pai, para que essa igreja, essa casa que se reúne aqui, não pregue somente com os lábios, mas que cada atitude, Deus, seja testemunho, seja impacto na vida de todo aquele que precisa de Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Só para te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Se nós estamos aqui, vamos ficar de pé, vamos relembrar esse cântico, dizer: Jesus, em Tua presença contemplamos Sua face, louvamos-te, Senhor, Tu estás aqui entre nós. Jesus, Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso. vamos mais uma vez de início. Jesus, em Tua presença. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. O véu que separava, O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos mais uma vez só pra te adorar. só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Cante conosco, relembre este cântico. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas
e não se cansarão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor. Mas, amém? Amém, glória a Deus. Aqueles que esperam no Senhor têm essa certeza de que o Senhor renovará as nossas forças. Sim, vamos nesse momento convidar os diáconos à frente. Você pode ficar à vontade para sentar. Cantaremos: grandes são as tuas obras, Senhor, ó Rei das nações. Queremos te louvar. Quem não te louvará, Senhor? Tu és maravilhoso, Pai. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão ao único Deus de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará. Vamos ficar de pé e repetir mais uma vez esse coro. Declare: ó Rei das nações, Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome. Mais uma vez. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus.
Tu és Deus de alegria, de celebração, Senhor. Temos certeza de que estamos na Tua presença. O Senhor diz na Tua palavra e temos certeza de que a Tua palavra é verdade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estarás. Tu estás aqui, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que anda conosco, Pai. Pai, te agradecemos esses dízimos e ofertas que são trazidos pelo Teu povo, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Recebe, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Consagre a sua vida ao Senhor. Sim, consagre a sua vida ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as Tuas obras, Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas maravilhosas obras, Pai. pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Sim, toda a terra celebra a Ti, somente a Ti, Senhor. com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Sim, Senhor, Tu és. Pois Tu és o Deus Criador. A honra, a
glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor sejam dados somente ao Rei, Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e todo louvor somente ao Rei Jesus, ao Rei Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Vamos orar pelas nossas crianças. Vem para aqui para frente, a criançada. Vamos orar ao nosso Deus pelas nossas crianças. Deus, muito obrigado, Senhor, por cada filho, por cada filha, Pai. Muito obrigado por essas bênçãos, Deus. Que no nome de Jesus o Senhor os abençoe muito, Pai. Fazendo-os crescer no Teu Evangelho, na Tua Palavra. Que o Senhor abra o entendimento de cada criança dessas para o estudo, Deus, para a vida acadêmica. Que eles sejam cidadãos, Pai, bem formados, Deus, alicerçados na Tua Palavra, Pai, para que sejam luzeiros no mundo, Pai, para que deem testemunho, e que o Senhor abençoe cada família representada por cada uma dessas crianças, Deus. Que o Senhor os una, dê harmonia, Pai, supra cada uma das necessidades. Oramos a Ti porque confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor está presente entre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para as salas. Enquanto as crianças saem, meus irmãos, eu gostaria de te fazer um convite. E nós cantamos essa música, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E de fato, situações acontecem na vida da gente que drenam totalmente as nossas forças, não é verdade? Estresse das mais variadas origens, preocupações. Eu gostaria de te convidar a interceder por isso e te convidar a esperar no Senhor. E se você está atravessando essa fase, essa circunstância, eu quero te convidar a vir aqui à frente para a gente interceder por você, interceder pela sua família. Pedir de Deus que Ele te abençoe e derrame sobre você da graça e do entendimento de que esperar nele é o que existe de melhor nesse mundo. É o momento de entrega, é o tempo do fortalecimento no nosso Deus, do descanso nele. Vamos orar ao nosso Deus. Aí Marcelo cochichou assim: hoje é aniversário de Natália Martins.
ali à sua direita. Olha, e a pessoa é uma pessoa muito desinibida, né? Ela faz, não, ele me notou. A gente agradece, filha, a Deus pela sua vida. É bênção a gente celebrar a vida que Deus dá a gente. E que Deus te edifique e faça você crescer cada vez mais na fé e prospere cada vez mais. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo e pedindo. Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua presença. Presença essa que muda, Deus, muda o nosso humor, muda as nossas perspectivas, renova as esperanças, Pai. Fazem sonhos nascerem nos nossos corações. Eu te peço, Pai, que o Senhor transforme, Deus, nessa manhã, toda angústia, todo sofrimento, toda preocupação em celebração ao teu nome, Deus. Sabendo que o Senhor é o Deus dos impossíveis e que o Senhor age de maneira sobrenatural nas nossas vidas, transformando o nosso caráter, o nosso temperamento, transformando toda a nossa visão de mundo, Pai, e mudando, Pai, dentro da tribulação, Pai, as perspectivas que estão colocadas para nós. Que o Senhor faça assim, Pai, na vida de cada filho teu aqui. Renove, Pai, renove esperanças, Deus. Que o Senhor traga, Pai, uma comunhão tão plena contigo, a ponto da gente não se abalar, da gente confiar no Senhor, a tal ponto da gente permanecer, Deus, firme no dia da tribulação e da angústia. Que o Senhor nos fortaleça a cada manhã, Pai, se mostrando presente nas nossas vidas, e esse Deus de providência. Te agradeço, Pai, por todos aqueles que hoje celebram a bênção, Pai, que foi derramada, a bênção que há tanto vinha sendo esperada. Te agradecemos por Natália, Pai, que está fazendo aniversário, e te pedimos que o Senhor abençoe cada vez mais, Deus. Derrame, Pai, da tua graça, da tua sabedoria, Pai, das virtudes do teu reino, do fruto do teu espírito sobre a vida da tua filha, Pai. E assim seja na vida de cada um aqui também, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus pelo privilégio de nos reunirmos com essa liberdade. O presbítero Milton há pouco orou agradecendo a Deus por isso, e eu sempre agradeço a Deus também, porque no nosso país ainda temos essa liberdade de dizer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador das nossas vidas, de nos reunirmos assim, de lermos a Bíblia. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus a partir daquilo que Ele mesmo colocou no coração do nosso amigo, pastor auxiliar da igreja, reverendo Silo, que hoje está trabalhando, quer dizer, já está há quanto tempo ali no Bongi? Há algum tempo, há uns bons anos, e hoje será um mensageiro de Deus para o nosso coração, que o Senhor use e que seja instrumento para a nossa edificação. Bem-vindo. Graças e paz, irmãos. É um prazer estar aqui de novo com os irmãos, na esperança de ser usado por Deus para que a igreja possa ser edificada. Essa igreja que me acolheu como seu membro desde o ano de 1990, e que eu deixei de fazer parte como membro da Madalena quando eu fui ordenado em 2006, né? No dia 31 de dezembro de 2006. Então é sempre com muita alegria que eu venho aqui, independente de ser pastor auxiliar ou não da Igreja da Madalena, independente do trabalho do Bongi, e reencontrar os irmãos e amigos que aqui já fazem muito tempo que moram no meu coração e de lá não vão sair. Mas vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 126. E eu vou estar lendo os versículos 5º e 6º. Salmo 126, versículos 5º e 6º. Leamos a palavra do Senhor, que diz assim:
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos ler mais uma vez, dessa vez vamos ler juntos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. E tem nos dado, Senhor, os princípios que nós devemos ter no coração, na nossa peregrinação aqui na terra, enquanto aguardamos ansiosamente a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos te pedir, Senhor, que nesse momento, tu continues a agir sobre as nossas vidas com misericórdia, a fim de que o teu Espírito, Senhor, possa falar aos nossos corações, aplicando a tua palavra, e nos livrando de nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu terminei de ler um livro assim que, inicialmente eu peguei, porque eu recebi ele de graça, de presente lá no presbitério, que falava sobre, na verdade é uma autobiografia de um presbítero, o presbítero Josimar Henrique, da primeira igreja. À medida que eu começava a ler o livro, eu começava a perceber a grandeza da ação de Deus, os projetos de Deus para a vida das pessoas. Ele nasceu num engenho na Mata Sul. Depois disso ele foi para Caruaru, e lá em Caruaru, este homem, como criança ainda, tinha um tabuleiro e vendia as coisas na feira. E aí ele seguiu sua caminhada, e ele tinha um sonho. E o sonho foi se formando no coração dele, e ele foi trabalhar na indústria farmacêutica, e aí ele queria construir um laboratório farmacêutico. Um menino lá da Mata Sul, nascido dentro de um engenho, com parto feito naquela época por uma parteira lá, curiosa. E esse homem, o maior momento que eu acredito na vida dele, é quando ele, na inauguração da produção de medicamentos, ele passa um dia inteiro praticamente na sala, ou na área, né? Onde acontece a produção em série dos primeiros produtos do Laboratório Hebron. Eu imagino o regozijo e as lágrimas desse homem naquele momento. E na sua travessia ele recebeu não de tudo quanto era canto. E ele coloca uma coisa interessante sobre banco. Banco só oferece dinheiro para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, ele não oferece dinheiro. O texto que nós vemos, meus irmãos, esse texto, ele é um reflexo do sentimento do povo de Israel voltando à sua terra. Ele começa dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando esse povo começa a entoar esse cântico, ele entoa esse cântico no sentido de que ele está sendo liberto do cativeiro babilônico, depois de passar 70 anos o povo escravizado, depois de 3 inserções dos caldeus dentro de Jerusalém,
depois da destruição do templo, depois da destruição dos campos, depois da destruição dos muros, dos portões, depois das mortes dos judeus, depois de tanto tempo de cativeiro, esse povo diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe? Eles estão voltando para casa, mas a casa deles é uma desolação só. Lá em Neemias, quando Neemias pergunta como é que está o povo que não foi escravizado, que continua na terra, no versículo 3, capítulo 1, diz assim: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Essa era a história deles. E é pensando nessa história que eles compõem isso. E veja que eles tinham o conhecimento de um princípio bíblico. Às vezes eu me perguntava, porque era que a palavra de Deus hoje ela é tão atual como era no tempo em que foi escrita. E caindo em mim, eu percebi que é porque a palavra de Deus, ela transfere às gerações os princípios de vida. E aqui nós encontramos esses princípios de vida que são imutáveis, que eles vão servir para todas as gerações que virão também. Não as gerações passadas, não a presente, mas o futuro, porque a palavra de Deus, ela é sempre atual. E ela traz para nós esse princípio que diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quando eu olho para esse texto, eu começo a entender que a colheita é fruto da fé e da força. Eu vou repetir. A colheita é fruto da fé e da força. Vamos repetir? A colheita é fruto da fé e da força. Eu gostaria que você colocasse isso no seu coração e jamais se esquecesse. Porque haverão momentos em que nós vamos pensar que nossas vidas, que as coisas não vão chegar, que as coisas não vão acontecer. Haverão momentos em que a gente vai tentar pensar em desanimar. Mas se nós pensarmos que a colheita é fruto da fé e da força, nós vamos entender que um dia nós vamos chegar lá. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a celebração da colheita, antes de ser uma realização, ela é um objetivo. Vou repetir. A celebração da colheita, antes de ser uma realização, ela é um objetivo. Pense bem. Quando nós estamos fazendo alguma coisa, se nós estamos pensando naquilo que estamos fazendo, se nós sabemos o porquê e para que nós estamos fazendo aquilo, o simples ato de semear já se torna um objetivo. Nós precisamos semear com a ideia de que vamos colher alguma coisa. É evidente que existem as exceções. Aquelas pessoas que fazem as coisas por fazer sem pensar no que estão fazendo. E quando a gente não pensa no que está fazendo e faz simplesmente por fazer, a gente vai andar em círculos e não vai chegar a lugar nenhum. O nosso objetivo não vai ser alcançado simplesmente porque nós não temos objetivo. Todo trabalho que nós fazemos, ele tem que ter um fim direcionado. Ele tem que ser pensado, ele tem que ser planejado, ele tem que ser projetado aonde eu quero chegar. Isso serve em especial para a juventude.
para estabelecer qual é o seu sonho, aonde ele quer estar no futuro. Não é assim que nós fazemos na igreja. A igreja não tem definida a sua missão, não tem definida a sua visão para que saiba onde ela quer chegar. Nós, como Igreja da Madalena, não temos um objetivo de ser uma igreja acolhedora, não é esse o projeto que nós estamos trabalhando? Então, todas as coisas que nós fazemos, elas têm esse sentido, esse objetivo. Celebração da colheita, antes de ser uma realização, ela é um objetivo. Em segundo lugar, a gente vai entender que algumas coisas acontecem com uma certa facilidade na vida. Mas quando vem as dificuldades, semear é um ato de fé. Perceba o seguinte: em primeiro lugar, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Você não pode fazer as coisas sem acreditar no que está fazendo, sem acreditar nos seus projetos, sem acreditar nos seus sonhos, sem acreditar onde você quer chegar. E olhando dentro dessa perspectiva, você imagine o povo de Israel voltando para uma terra desolada. Os campos não estavam sendo mais plantados, e aí depois, pastor Wellington pode dizer o que é uma terra abandonada. Para mim, ela tem uma vantagem e uma dificuldade. A vantagem que ela tem é como ela não foi cultivada, então aquela terra deverá ser fértil. Mas, por outro lado, ela tem uma dificuldade. Ela está cheia de ervas daninhas. Então, aí existem duas questões que precisam ser trabalhadas. Primeiro, o povo de Israel precisava reconstruir. E olha, cá para nós, reconstruir é muito mais difícil do que construir. Ali tem um engenheiro que pode dizer isso. Quando a gente começa a fazer uma reforma, aí se começa outra coisa, o orçamento estoura, a gente termina tendo que fazer coisas que não estavam projetadas, porque reconstruir sempre é mais difícil do que construir. E eles iam lá encontrar aquela terra desolada. Imagine o tempo que eles teriam para preparar a terra. O tempo que eles teriam para reconstruir muro, portão, templo, casa. E eles vão atrás desse prejuízo. Eles voltam para uma terra desolada, por uma terra onde o povo que estava lá estava tendo uma vida miserável. Mas mesmo assim, eles vão semear. Sabe? Aquele povo, ele reconstrói o templo, os muros, os portões e as suas casas. E eles têm um interesse todo especial nas suas casas, a ponto do profeta Ageu dizer: olha, vocês estão construindo a casa de vocês, estão arrumando a casa de vocês, mas não estão cuidando do templo de Deus. Capítulo 1 de Ageu, vai lá ler que você vai perceber isso. Semear antes da colheita, a gente já percebe que a celebração da colheita, antes de ser uma realização, é um objetivo. Em segundo lugar, semear é um ato de fé. Em terceiro lugar, entre semear e colher, existem dificuldades. O texto fala de lágrimas, o texto fala de choro, o texto fala de um trabalho difícil, mas o texto também fala de uma vitória, de uma colheita abundante. E aqui eu queria ampliar a imagem, o contexto da palavra semear. A Bíblia usa a palavra semear em diversos sentidos. A própria palavra de Deus é utilizada como semear. Na parábola do semeador, a palavra de Deus é a semente que é colocada à beira do caminho, no terreno rochoso, entre os espinhos e no solo fértil, ou no bom terreno. A
palavra semear também é usada lá em 2 Coríntios 9 em relação à oferta. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E a palavra semear também ela é usada para traduzir a nossa relação com Deus. Onde diz o que a gente semear, a gente vai colher. Pensando nesse contexto, a gente já vai caminhar no sentido de que aquilo que você faz em relação a seu filho, você está semeando para o caráter dele. E aqui vai uma advertência aos pais. Eu ando meio preocupado com algumas coisas. Primeiro porque eu tenho percebido que está havendo uma mudança de valores em relação a pais e filhos. Tem pais que chamam filho de painho. Tem mãe que chamam filhas de maninha. E eu fico pensando como é que fica a cabeça desse menino como é que ele vai entender quem é pai e é mãe, se o pai dele é pai, mas ele é pai também do pai? Não sei. É uma coisa que a gente precisa pensar, sabe? A igreja, eu creio que no filtro daquilo que ela está semeando, ela deve ter a palavra de Deus como filtro em relação aos modismos e aquilo que o mundo prega. Porque se não for assim, nós vamos ter o conceito de família do mundo, que hoje é outro em relação ao conceito de família de igreja. Sabe? Toda vez que nós exercitamos o amor, muitas vezes nós sofremos, porque nós sofremos com os que sofrem. E nós, quando semeamos o amor, nós semeamos também sacrifício. Né? Imagine, uma mãe acordada durante toda uma noite porque o filho está doente. Sacrifício. Quando nós queremos colher os nossos filhos com um caráter ilibado, nós precisamos semear no coração dele os verdadeiros valores. O povo de Deus teve que trabalhar muito para preparar a terra e para continuar a sua caminhada para restaurar a sua cidade. Um quarto aspecto que a gente começa a perceber também nesse texto é que perseverar na caminhada semeando, mesmo chorando, implica na alegria da colheita. Perseverar na caminhada, mesmo chorando, implica na alegria da colheita. O texto nos diz que aquele que anda assim, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O povo reconstruiu os muros. E foi difícil. Tiveram que parar, depois recomeçaram. O povo reconstruiu os portões, os templos, a casa. O povo voltou a tornar a terra produtiva. O povo conseguiu tudo isso. Esse salmo é um salmo que ficou na memória do povo, é um dos ditos salmos de romagem. E ele era cantado quando o povo se dirigia ao templo, subindo as escadarias. Como costuma se dizer, era só alegria. O povo ia com o coração aberto, o povo sabia que Deus estava abençoando eles. Lembre-se que no começo do salmo diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. E os outros que viram ele disseram também: grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso estamos alegres. Nós não semeamos só na nossa força, nós semeamos na nossa fé. Mas na nossa fé num Deus vivo, num Deus que opera, num Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que providencia o nosso pão enquanto a gente está dormindo. Aí você diz: não, mas eu ganho o fruto do meu trabalho. Mas o seu trabalho, a sua capacitação, ela foi dada por Deus, meu irmão.
Sabe? O povo judeu foi disperso no ano 70. Hoje eles são um povo próspero, um país pequeno, mas que tem influência sobre todo mundo. De uma forma mais prática, eu gostaria que você abrisse em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Primeiro João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Meus irmãos, sabe, se nós temos a fé que vence o mundo, se nós temos o Deus da nossa fé, se nós somos nascidos desse Deus, por que é que nós vamos abandonar os nossos sonhos e os nossos objetivos? Por que é que nós vamos abandonar a nossa caminhada? Não tem sentido. Mesmo que em determinados momentos nós cheguemos para Deus e digamos assim para Ele, está doendo. Nós sabemos que ao final nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe quando é que o projeto é bom? O projeto é bom quando nós acreditamos nele. O projeto é bom quando a gente sente que para realizar a gente precisa da ajuda de Deus. Você já projetou algo tão grandioso que quando terminou, você olhou assim para ele, tremeu e deu aquele friozinho na barriga? Esse projeto é bom. Sabe? Porque nós não podemos fazer projetos confiados apenas da nossa força, mas confiados no Deus da nossa fé. Então, não abandone seus objetivos, não abandone seus sonhos apenas por causa das suas dificuldades. Olha, nunca deixe de semear para a sua vida pessoal. Nunca deixe de semear para seus filhos, nunca deixe de semear no seu trabalho, mas seja um semeador em todas as áreas da sua vida, em tudo aquilo que você tiver envolvido. Porque fazendo assim, você vai ter o retorno. Mas quando semear, semeie com objetivo, com inteligência, semeie com uma coisa direcionada. Não faça de qualquer jeito, mas faça do jeito que as Sagradas Escrituras ensinam. Sabe? Resista às dificuldades. Você pode vencê-las. Pode ser que doa, mas vai passar. Eu lembro quando eu era pequenininho e eu me machucava. Aí mamãe tinha a mania de ficar abanando. Eu não sei se as mães fazem isso hoje em dia, sabe? Abanando a ferida e dizia: vai passar, meu filho, vai passar. Imagine que quando estiver doendo, tenha plena convicção de que vai passar. Porque Deus vai fazer passar. Sabe? E nunca deixe de botar os seus sonhos nas mãos de Deus. Tem um objetivo, tem um projeto, tem alguma coisa. Primeira coisa, coloca nas mãos de Deus. Coloca na presença de Deus. Recebe a aprovação de Deus. E depois da convicção que Deus está aprovando aquilo, vá em frente, porque vai dar certo. O Hebron hoje se tornou a multinacional. Está atravessando algumas dificuldades, mas ele já existe no Brasil e nos Estados Unidos. Ele tem um projeto para expansão no México, Colômbia e Equador. Sabe?
Às vezes a gente fica pensando que Deus só age lá longe, né? Distante, nos outros. E lendo esse livro do empreendedor, do empreendimento, eu percebi com muito mais clareza que Deus também está operando abundantemente no nosso meio. Que Deus os abençoe. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos chegando ao final desse encontro pela manhã. Quero só aproveitar a oportunidade de dar umas boas-vindas, um abraço em gente especial que nos visita. A Sueli. Cadê a Sueli Figueiredo? Sueli, aqui ao centro. Seja bem-vinda, minha filha. Jesus abençoe muito você e sua casa. Amém. Alguém mais está nos visitando e nós não fizemos o registro, por favor? Alguém mais? Aqui à direita, ao lado do presbítero Alexandre, uma senhora. Seja bem-vinda, querida. Amém. Alguém mais está nos visitando, não? Não? Certo. Queridos, nós devemos louvar a Deus, porque de fato o Senhor tem nos abençoado grandemente. Os irmãos devem ter observado no boletim que nós colocamos aí uma alegria e gratidão a Deus e aos irmãos que participaram dos recursos que precisávamos para fazer o que já temos aqui à frente. Então, tudo que os irmãos estão vendo que foi feito, depois nós vamos mostrar aos irmãos uma foto de como era e como as coisas ficaram. Ainda temos alguns ajustes para fazer aqui, de suporte, mas tudo que está aqui à frente, inclusive os bancos que os irmãos estão usando a sentar, tudo isso está pago, graças a Deus. Não temos nenhum compromisso, nenhuma dívida em relação a todo o investimento que foi feito. Louvado seja o Senhor e agradecemos a você que acreditou no projeto até aqui e que tem participado. E certamente nós vamos fazer muito mais juntos. Temos uma próxima etapa agora para trabalharmos aqui e o som propriamente dito. E nós louvamos a Deus por você que tem sido instrumento para levarmos adiante esse projeto que Deus tem colocado no nosso coração. E nós somos muito gratos ao Senhor e a vocês, porque de fato os recursos da igreja vêm da igreja. O Senhor da igreja nos capacita a isso. Então nós agradecemos com muita alegria e pedimos a continuidade das orações e da participação, porque muito mais ainda iremos fazer para a glória do Senhor e para o conforto também e para a divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quarta-feira eu convido você mais uma vez para poder vir ao culto às 19h30. Tem sido um tempo muito precioso de oração, às quartas-feiras às 19h30 e também no sábado pela manhã, às 8 da manhã, sob direção da SAF. Pastor Wellington, vem aqui, por favor. Informações aí quentíssimas sobre o acampamento. Informações sobre o acampe. As inscrições ainda estão abertas, mas não tem tantas vagas mais. É bom correr, se você ainda não fez a inscrição do seu filho, sobrinho, vizinho, seja lá o que for, procura Gilvan aqui, depois da escola dominical, para fazer as inscrições. Tenho dificuldade financeira, procura a gente vai achar um meio de você ir para a temporada, de ir para o acampe e ser bênção lá também. A data do acampamento, semana de crianças, de 30 a 5 de julho, e de adolescentes, de 7 a 12. Jogos da Copa, como é que vai ser? A gente vai assistir jogo do Brasil lá e vai ser muito bom. Vai ser bênção. Então, espero os irmãos. A temporada está muito animada, muito boa programação, bênção para a gente. Falou que em Jogos do Brasil, não sei quantos viram aí nas redes sociais, nós montamos um super mega telão aqui atrás e assistimos o Jogo do Brasil juntos. Foi uma coisa muito rápida, então não deu para divulgar para todos, só nas redes sociais. Mas se você quiser assistir o Jogo do Brasil na próxima terça-feira, próxima terça-feira, nós pretendemos montar aqui mais uma vez a nossa estrutura, para nós darmos risada, a gente tira onda, a gente chamar o juiz de bobo, não pode xingar, mas a gente participar desse momento que o nosso país está todo envolvido, o mundo está envolvido. Então nós queremos reunir aqui, cada família aí, dessa vez nós vamos trazer aí um lanchinho mais consistente, porque a pipoquinha a turma achou que foi pouco.
para a gente estar curtindo aqui e ficando mais um tempo junto. Então você está convidado para na próxima terça-feira também, para nós termos mais esse tempo de comunhão. Nós vamos agradecer a Deus, orarmos mais uma vez pela nossa igreja. Eu convido o pastor Adolfo, vem aqui por favor, querido, aqui à frente. Nós já o apresentamos há algum tempo atrás como visitante, já nem o faço. Pastor Adolfo com sua família está conosco aqui, depois de alguns anos trabalhando na Índia. E nós o recebemos com sua família com alegria. Eu convido aqui à frente para nos dirigir a Deus em oração, agradecendo por sua palavra e clamando dele a continuidade da direção para as nossas vidas. Logo em seguida, pastor Silo estará interpretando a bênção. Amado Deus, querido Pai, o Senhor nos enviou, o Senhor nos chamou, e o Senhor disse: ide, pregai. Quantas vezes, Senhor, quando nós estamos cansados, exaustos, até mesmo na nossa semana, depois de tanto trabalho, Senhor, tanta luta, tanto esforço, Senhor. Ó Deus, chegar o final de semana, nós temos mais atividades na igreja, estamos exauridos, ó Senhor, com todas as nossas forças. Mas depois de ouvir a palavra do Senhor, de que há vitória para a gente, há um descanso, há uma ajuda, há uma mão estendida, a mão de Deus para nos renovar, para nos perdoar. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado ao Senhor por o momento que tivemos ao redor da palavra do Senhor, onde nos incentiva a continuar semeando, embora que muitas vezes não vejamos os frutos, mas que nós continuemos, ó Senhor. Te agradecemos também pela vitória que o Senhor nos deu aqui como igreja, a esse povo, na construção, na reforma desse ambiente. Tudo isso para a gente se sentir um pouco melhor, agradável, para poder ouvir a Tua palavra. Pai, nos ajuda. Nos ajuda agora nos ensinos, nos ajuda na meditação das Sagradas Escrituras, para que saiamos daqui, ó Deus, renovados, por ter visto nossos irmãos, companheiros, que passarão também a eternidade juntos. Portanto, nos ajuda aqui, fala conosco, continue nos abençoando, pois é assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Recebei a bênção. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que o poder e o guiar do Espírito Santo esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. De Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração,
cada dia estejam presentes. Deus triuno, eis a nossa oração. Deus triuno, eis a nossa oração.